Nazaré, segura nas mãos do homem de 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 Nazaré. Existe uma luz dentro de você, esta luz é o farol que ilumina seu ser. Ainda que tudo pareça perdido, acredite que Ele está com você. Ele não deixa você tropeçar, Ele vence a batalha, é só confiar. Ouça agora a voz do Criador chamar você. Segura nas mãos do homem de Nazaré, 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 segura nas mãos do homem de Nazaré. Existe uma luz dentro de você, esta luz é o farol que ilumina seu ser. Ainda que tudo pareça perdido, acredite que Ele está com você. Ele não deixa você tropeçar, Ele vence a batalha, é só confiar. Ouça agora a voz do Criador chamar você. Segura nas mãos do homem de Nazaré, 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 segura nas mãos. Muito bem, segura na mão do homem de Nazaré. Nossa live hoje é sobre o homem, então nada melhor do que começar a nossa live com essa música, o homem de Nazaré, o homem perfeito, o homem que se fez homem, e ele conhece todas as nuances das tentações, das dificuldades fisiopsicológicas, espirituais, com que o homem é provado durante o dia a dia. Pois não, quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. E eu ainda estou pedindo orações de todos vocês, pelo pastor Otávio, pastor lá da Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas, aqui no nosso extremo sul da Bahia. Uma poderosa igreja, ele está internado ainda, não? Vamos pedir que Deus ponha aí um ponto final. E também a irmã Raidalva Oliveira Santana, e o cantor Lázaro, muito bem conhecido aqui na Bahia, este servo de Deus,
ele também está ainda afetado pelo vírus da Covid-19. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que nos dás de poder, Senhor, nos debruçarmos sobre a Tua palavra para tirar delas ou dela aquilo que nós tanto precisamos para, especialmente nesses dias turbulentos, nesses dias de isolamento social, de pandemia. E, Senhor, eu quero já te pedir por esses assistentes que estão aí já nos assistindo, e pelo pastor Otávio, aquela unidade hospitalar. Senhor, põe na tua mão de poder e traz o teu filho de volta. E também, cantor Lázaro, Raidalva, Senhor, tu és o Senhor de toda a terra. Faz isso, Senhor. E abençoe também todos aqueles que hão de nos assistir através do YouTube, dos vídeos que serão postados nas redes sociais. Eu quero, Senhor, e onde quer que este vídeo seja assistido, venha acompanhado de bênção, de cura, de salvação, de edificação, de transformação para aqueles que hão de assistir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui felizes, e eu quero saudar os amigos lá do Mato Grosso do Sul, da Paraíba, Rio de Janeiro, e aqui as 52 cidades da Bahia que estão nos assistindo, Rio Grande do Norte, Estado de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, também Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão, e todos os nossos assistentes que estão além fronteira, lá em Portugal, na África, país Angola, no Japão, na Argentina, no Chile, Equador. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, os de língua espanhola. Muitas graças, que Deus les bendiga muitíssimamente. E os de língua inglesa, thank you very much for your assistance just moment. E estes dias estamos falando sobre a vida conjugal, e hoje a gente vai falar sobre o homem, seu papel na vida conjugal. Até que tenha pelo menos deixado bem claro aqui todas as responsabilidades que são do homem e da mulher. Então o texto bíblico aqui que eu vou ler é 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, verso 8, saltando para o verso 9 até o versículo 12. Diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Porque o homem não provém da mulher, mas da mulher do homem. Que também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Do Senhor, claro. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Muito bem. Então vamos ver agora o ser humano, o lugar que ele ocupa na criação. Antes da gente penetrar no conteúdo definitivo desta live, o ser humano ocupa um lugar único na criação. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, como está em Gênesis capítulo 1, verso 27. E sua natureza une o mundo material e espiritual. Deus o estabeleceu em sua amizade,
de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Olhem só o que João Crisóstomo disse sobre a criação do homem. O homem é mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. Isso aqui que fala é João Crisóstomo, um dos pais da igreja. É para ele que existem o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação, e é a salvação dele que Deus atribui tanta importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Isso aqui, João Crisóstomo foi profundo, foi inimaginável, foi um homem letrado, ele mostrou aqui toda a capacidade mental que ele tem, porque de fato o homem é a forma mais perfeita da criação de Deus. Vou repetir aqui que é muito bonito para que você tenha ideia. João Crisóstomo foi ele que falou: o homem é mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É para ele que existem céu e a terra e o mar e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribui tanta importância que nem sequer poupou o seu Filho único em seu favor. Não é bonito isso aqui, gente? Merece uma glorificação para Deus. Pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem. Fazer ele subir até ele e fazê-lo sentar-se à sua direita, como está em Gênesis 2:1. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Foi para esse fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Tanto o homem como a mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, outras diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do seu marido, como está em Gênesis 2:18, o Pai Celeste definiu o papel do homem como cabeça, ou governo do lar. E é justamente por esse aspecto que queremos começar abordando os deveres do marido. Também encontramos nas Escrituras ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, honrar sua esposa, como está em Efésios 5:25. E o que esperamos como papel ainda distinto, ser amante físico da sua mulher, está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 a 5. Entendemos ainda que quando criou o homem e estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe duas distintas funções. Primeiro, lavrar. Segundo, guardar o jardim. 2:15 de Gênesis. Logo, mesmo antes de criar a mulher, estabelecer a família, que já existia em seu propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como provedor, protetor da futura família. Portanto, os 5 deveres básicos do marido, de procurar agradar e fazer feliz sua mulher, são: número 1, ser o cabeça do lar. Número 2, amar sua esposa. Número 3, ser amante sexual de sua esposa. 4, ser provedor. E 5, ser protetor. Esses 5 itens vamos abordar aí daqui a pouco. Então vamos ver aqui, o marido deve ser a cabeça do lar. Efésios 5:23, Paulo faz essa afirmação. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olhem que patamar a Escritura coloca o homem. É bom que os homens, todos os meus companheiros que estão aí me assistindo, prestem atenção a isso aqui. O patamar em que o homem é colocado aqui. Está vendo? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Olha só a equivalência de honorária, honrável, que Paulo coloca o homem como igual a Cristo, como cabeça da igreja. Alguns homens erroneamente interpretam sua função de cabeça no lar
como uma posição em que os outros, principalmente sua própria esposa, devem reconhecê-lo. Tem uns que deixam de lado, quem assume é a mulher. Mas quando falamos dos deveres dos maridos, queremos enfatizar o papel que ele, o homem da casa, deve cumprir. É lógico que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter-se a essa posição do marido, mas há alguns homens que querem que outros reconheçam nele o encargo que ele mesmo nunca assumiu, nunca assumiram. Isso aqui que é o pior, né? A negligência de muitos esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitos deles ainda reclamam de alguém ter usurpado a sua posição. Tem uns que não estão nem aí. A mulher que toma conta de tudo. Mas Deus não fez assim. Portanto, repito aqui, o propósito desta live é ajudar os maridos a entenderem que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governo que lhes foi dada pelo Senhor. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha bem essa inter-relação, essa tríplice relação que Paulo faz aqui. Ó. Quero que saibais que Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. A importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo. Quero que saibais que. Ó, é uma linguagem enfática. Não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento da família. E um deles é o homem como governo do seu lar. Olha bem o que Paulo fala no capítulo 5, 23 de Efésios. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo mesmo o salvador do corpo. Então é importante que nós, homens, entendamos esse jogo de palavras que Paulo usa aqui, essas trilogias que ele usa aqui, e eu preciso entender, você também que está aí. É claro que assumir a função do cabeça do lar também exigirá que o marido venha a saber como fazer isto. Falaremos sobre essa questão depois de definir qual é o nível de autoridade que o Senhor determinou que o homem exercesse em sua própria casa. Na cabeça estão situados, olha bem isso aqui, ó, órgãos importantes do corpo humano, como o globo ocular, onde se encontram os olhos, órgãos responsáveis pela visão, o aparelho auditivo, responsável pela audição, a capacidade nasal, que faz parte do sistema respiratório, que recebe o espelho, o ar inspirado ou expirado. A cavidade bucal, onde são triturados os alimentos ingeridos, o cérebro, o cerebelo e o bulbo raquidiano, principais responsáveis pelas funções psíquicas, motoras e do equilíbrio do corpo, e que estão protegidos pela meninge e pela caixa craniana. Como vemos, todos os órgãos que caracterizam a função diretiva responsável da cabeça. Aí, isso aqui eu botei aqui para dar essa ideia a todo homem de qual é a sua função. Quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça da sua mulher, então está dizendo tudo aqui, que ele é o elemento indispensável. As funções psíquicas estão na cabeça. É ele que tem que gerir toda a direção da sua casa. E, lamentavelmente, muitos estão a desejar. Deixa que a mulher faça tudo. Tem marido assim, tranquilo, marido na dele. Não assumem. Agora, qual é a autoridade do marido sobre a esposa? Bom, há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida por muitos casais cristãos. Trata-se da questão da autoridade do marido sobre a sua própria casa, começando pela relação marido e mulher. Este é o primeiro nível vivido antes e depois da chegada dos filhos. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher
enquanto na condição de filha estava sob a autoridade de seu pai. Essa autoridade dava ao pai o direito de validar ou não o voto que a sua filha fazia no Senhor. Eu vou ler aqui para mostrar esse quesito aqui, Números, capítulo 30, verso 1 a 5. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. O voto, quem votar tem que cumprir. Quando, porém, olhe bem, quando entra a mulher aqui, a gente vai ver aqui que o texto introduz aqui o vírgula, quando, vírgula, porém, vírgula, o porém, já falei que é conjunção adversativa, cuja proposta é introduzir uma situação nova no contexto que está o texto, né? O texto no contexto. Então, eu repito, quando, vírgula, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela obrigou, calar-se para com ela, todos os votos serão válidos. Quer dizer, a mulher terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, outra vez aqui, a abstinência, outra conjunção adversativa, mas se o pai no dia que tal souber e desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Eu li Números 30, verso 1 a 5. Deu para entender, gente? O voto era uma proposta inviolável. Quem votasse tem que cumprir. Ou então, ó, guilhotina. Mas, ó, quando o pai não concordasse, a mulher não seria castigada. Deus entendia que a autoridade do pai discordou. Só que ao casar-se, a moça deixava de ter essa liderança paterna e o marido passava então até a mesma autoridade de validar ou não os votos da sua esposa. Então vejam só, porém, se ela se casar, próprio texto, ainda sobre seus votos ou ditos e refletidos nos seus lábios, com que a si mesma se obrigou a seu marido, se obrigou e seu marido, ouvindo calar-se para com ela, no dia que eu ouvi, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, de novo, ó, se o seu marido o desaprovar, no dia que eu ouvi e anular o voto que está sobre ela, como também o dito refletido de seus lábios, com que si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Quer dizer, o voto estava desfeito, só por conta de que o marido não concordou. Olha bem isso aqui, gente. Essa ligação intrínseca e essa dependência que o próprio Deus estabeleceu quando se trata da função do homem como cabeça da sua mulher, cabeça da sua família. Porém, se fez o voto na casa de seu marido, ou com algum juramento se obrigou a alguma excelência, e o seu marido o soube e se calou para com ela, e Lu não desaprovou, todos os votos dela serão válidos e será preciso observar toda a abstinência que a si mesma se submeteu. Tá vendo? Todo voto, todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Tá vendo? Isso aqui, gente, veja como Deus é tão lindo. Ó, Números 30, versos 6 a 15. Você pode olhar isso aqui. O marido não aceitasse, o voto estava anulado. Quando as mulheres ouvem falar de submissão ao marido, só depois de serem adultas, provavelmente vão reagir de forma contrária ao conceito que parece ser de domínio ou controle, quando na verdade retrata a proteção. Todos devem saber
que ser um pai, que é ser um protetor, provedor, líder, o que não abusa da autoridade, que tem uma grande bênção. E desde a sua infância a criança está sendo preparada para que um dia essa autoridade abençoadora e não abusiva de pai seja transferida do seu marido na casa do casamento. Olha bem, então eu coloquei aqui não abusiva, que tem pais que são abusivos, né? A gente tem falado muito dessas lives que pais são abusivos. Então vamos colocar aqui essa dicotomia, autoridade versus autoritarismo. A Bíblia faz uma clara distinção entre a autoridade e o autoritarismo, que é diferente, gente, tá? Que podemos definir como sendo o uso errado ou abuso da autoridade. Segundo o dicionário de Hauais, da língua portuguesa, autoritário é alguém que se firma numa autoridade forte, ditatorial, dominador, impositivo. Ó, e o pai, o marido, nunca deve ter essa postura, se bem que temos que tem. Você viu na live de ontem, quando eu falei sobre esses casais, esses homens e mulheres problemáticos, né? Assim como Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem, tá vendo? 1 Coríntios 11:3, com o exercício de uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial, assim também deve ser o exercício da autoridade do marido do lar. Então, é só os maridos entenderem como é que é essa autoridade de Jesus. Ele nunca é abusivo para com a sua igreja. Ó. E Paulo aqui acha que essa relação de Cristo com a igreja, com o termo de governo, deve ser também do marido em relação à sua esposa, em relação à sua família. Mas tem partes que não são isso não. Me desculpe aí, mas você conhece, eu também conheço. O Senhor Jesus ensinou-nos que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste sistema mundano e dos da nossa inclinação carnal. Ele claramente advertiu-nos a não buscar dominar os outros e nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos, pelo contrário. Ao contrário, ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora. Vamos ler o que ele fala em Marcos capítulo 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42 a 45. Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher e depois, e também os seus filhos. Claro que isso envolve dar direção, tomar decisões, só não envolve abuso, tirania e falta de respeito. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, que eram os líderes responsáveis pelo governo da igreja, em 1 Timóteo 5,17, ele mostrou como deveriam exercer a autoridade que Deus lhes confiou. Olha como ele fala: nem como dominadores, não, os pais não deviam ser, os maridos não deveriam agir como dominadores, dos quais vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Pedro 5,3. Então, governar não é dominar, é conduzir por meio de respeito, não por mera imposição. Alguns maridos não entendem a posição dada por Deus à mulher de ajudadora, falaremos depois na nossa live de amanhã, e agem como se elas não devessem dar opinião alguma sobre nada. Ó, Deus colocou como a auxiliadora, a adjutora, vários termos são usados. Ó, o que é ajudadora?
alguém que vai ao lado. Tá vendo? Daí ele tirou a mulher da costela. Não tirou do dedinho mínimo do pé, do polegar do pé, do unheiro. Também não tirou da cabeça. Para que nós, homens, entendêssemos, via de regra, que o lugar da mulher é ao lado. É a mulher ajudadora, aquela que está pronta para ajudar. Tá vendo, mulheres? Não é para dominar, mas a gente vai ver sobre a função da mulher. A verdade é que o homem deve aprender a ouvir sua esposa e que o próprio Deus, certa ocasião, teve de orientar Abraão, o pai da fé, a fazer isto. Olha o que Deus falou com Abraão, Gênesis 21, 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, e em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Isso aqui é um... Olha, gente, o Deus poderoso, mesmo entendendo que a mulher é a auxiliadora, a adjutora e que o homem é a cabeça, ele ordena que Abraão, para Abraão ouvir a sua esposa. Tem marido que não ouve a esposa, não. Amanhã a gente vai ver também por quais a razão certo marido não quer ouvir a sua esposa. Mas, ó, não é o querer de Deus. O seu cabeça do lar envolver-se tomar decisões sozinho, nem consultar a esposa. Deus jamais teria trazido essa orientação. Falaremos mais sobre isto amanhã, na nossa live, que eu vou falar sobre a mulher. Vejamos agora o governo espiritual do lar. É o principal, não é? Ser o cabeça do lar envolve conduzir não apenas as questões naturais da família, da vida familiar, mas também, principalmente, o governo espiritual do lar. Ó, tem marido que não vai nem na igreja. Tem marido que acredita que a escola dominical é um congresso, onde vai os representantes, aí manda o filho. Ele não vai. Fica em casa. Ó, isso está faltando com exemplo, não? Eu posso dizer que um bom exemplo, todos nós, os meus irmãos da família Soares, recordam que o pai tinha essa preocupação, pai e mãe, de que nós fôssemos. Aprendemos a orar com ele. A gente viu o nosso pai orar. Mas hoje os pais, o filho não vê o pai orar. O filho vê hoje o pai brigar com a esposa, assistir jogo do Flamengo, jogo do Vasco, enfim, da Bahia, do Vitória, está sempre na televisão. O filho não vê o pai orar. Isso aqui, gente, é um fracasso, né? É um problemão aqui em relação dessa relação referencial pai em relação aos seus filhos. Ao falar sobre as qualificações necessárias para quem deseja o episcopado, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de, antes de desejar governar a casa de Deus, governar bem a própria casa. Tem muitos presbíteros que foram consagrados, mas o pastor que consagrou não prestou atenção aqui, ó. O que diz 1 Timóteo capítulo 3, versos 3 e 4. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você pegar pelo pé da letra aqui, ó, esses homens que não governam a casa, ou na casa cujo galo canta fino, isso não seria apto para um ministério. E até aqueles que não têm filho, porque aqui, ó, que criem os seus filhos, ó. Tem presbítero que não tem filhos. Então, se pegar pelo pé da letra aqui, a gente vai fazer uma seleção muito dura aí. Ao dar as mesmas orientações a Tito, o apóstolo deixa claro que os filhos não devem apenas ser bem educados por seus pais, mas devem ser crentes. Esta característica revela uma família que é governada espiritualmente. E aí ele falou, olha em Tito, capítulo 1, versos 5 e 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução
nem são insubordinados. Tito 1, 5 e 6. Ó, tem presbítero que não toma ceia, tem presbítero que não está bem com o pastor, tem presbítero que não frequenta os cultos, fica a vida toda ausente. Olha, gente, e tem uns que aspiram a ser presbíteros, mas são péssimos exemplos para os filhos. Os filhos não estão sendo orientados. Ó. Então, torna as qualificações para o presbitério uma coisa bem inalcançável. Se for olhar ao pé da letra, bem poucos homens passariam nesse teste aqui. O chefe de família deve conduzir a sua casa no temor do Senhor. Isso não é uma missão, não é missão apenas de um candidato ao ministério, mas de todo cristão. Porque o ministério, ou ministro, deve ser, ou deve servir de exemplo dele, é requerido modelo que os demais cristãos devem seguir. Ó, isso aqui cria um fator dominó. O presbítero tem que ser um exemplo. Ó, exemplo no dízimo, na vida de oração, na vida de consagração, de união com o pastor. Tem presbítero que diz assim, eu não vejo esse pastor como meu pastor. Viaja, não faz questão de falar nada. Ele fica longe do pastor. Para ele tem uma vida independente. Mas ninguém cresce sozinho. Todo homem precisa da aquiescência, da imposição de mãos do pastor. Essa coisa aqui é muito séria. Mas tem muitos, lamentavelmente, quando Paulo fala aqui, por esta causa deixei Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituídos presbíteros, conforme te prescrevi. Aí Paulo está se referindo aqui à sua primeira epístola, capítulo 3. Alguém que seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém que não deixa mais para se chamar a atenção. Tem presbítero que compra, não paga, sai por aí, faz dívida de todo jeito, e não vai com cara de pau pregar. Aqui Paulo fala aqui que o presbítero tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, tem uns que andam por aí fazendo biscate. Que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Isso aqui é sério, gente. Segundo lugar, o homem deve amar a sua esposa. Primeiro conceito que eu quero abordar aqui é que amar é mais do que sentir algo. É decidir se doar-se. Tem um conceito, me parece que é de, não sei se é o Santo Agostinho, ele diz que, salvo equívoco, que o amor ele se completa quando você faz o outro feliz. Você vai servir o outro. Você vai doar-se, ou doar-se ao outro. O amar é bilateral, é passivo e ativo. Amar-se e amar. Isso aqui é muito profundo. Então, o amor só se completa quando alguém recebeu de mim o amor, o carinho, e está realizado pelo amor, o carinho com que ele recebeu de mim. E esse o agapau é o amor divino, que nasce em Deus, vem para nós e volta em retribuição a Deus. É desse amor que o Senhor falou assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O camarada não ama a si mesmo. Tem gente que não ama a si mesmo, não. É malvado, não respeita a lei da saúde. E se eu não me amo, eu jamais vou amar alguém. E muito menos a mulher. Muito menos a esposa. E aqui o mandamento aqui é que os maridos amai, no sentido imperativo. O texto que eu vou ler aqui agora. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 25. Aqui Paulo está usando aqui um imperativo. O que é imperativo? Imperativo é um tempo verbal que dá ordem, que determina. Então, maridos, vírgula, amai vossa mulher. Então, tomara que os maridos estejam ligados nisso aqui que Deus está nos falando. É função do marido amar a esposa. Em primeiro lugar, e destacando a ideia de que o amor é mais do que um sentimento voluntário, é importante lembrar em que condição Jesus amou a sua igreja. Nós não amávamos. As Escrituras declaram que hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas hoje na moda, eu li 1 João 4,19, a moda hoje é que você quer amar se alguém te amar. Eu já vi atrás no caminhão, estava escrito assim: a minha educação depende da sua. É errado. Eu tenho que ser educado para que outros sejam educados comigo. Eu tenho que amar para eu ser amado. Está vendo? Isso aqui é o conceito bíblico. Nós não amávamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é uma retribuição ao amor dele, e não o contrário. Eu não vou amar Ele para Ele me amar, não. Ele primeiro me amou. Na verdade, a palavra de Deus ressalta que somos amados por Ele quando ainda éramos seus inimigos. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, verso 8 a 10. Portanto, o marido não deve apenas amar sua esposa se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por ele, ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa. Ele decide amar e a conquista com seu amor. Não é bem assim, não. Às vezes a gente tem uma forma de interpretar, a gente condiciona. A gente gosta muito de fazer ressalva. Aí, os judeus, quando interpretar os mandamentos, dizem assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, menos samaritanos. Eles faziam essa ressalva. Mas ainda hoje tem crente assim, que faz essa ressalva. Ele quer amar a mulher se a mulher realmente lhe amar. Se não amar, ele já não ama. Está errado. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que Jesus a si mesmo se entregou por ela. Porque era pela igreja, né? O amor, portanto, é uma entrega sacrificial, uma doação de si mesmo. Este é o conceito bíblico do amor. Jean Arnold afirmou: o amor é, acima de tudo, a doação de si mesmo. Quando se fala de amor, não é possível alguém dizer que ama sem doar ou doar-se. Deus amou e deu seu Filho. Jesus amou e deu a sua vida. Toda vez que houver a implicação do amor, o amor na prática, alguém vai doar ou doar-se. Doar no sentido ativo ou doar-se no sentido passivo. Não é possível. Se alguém diz que ama a Deus e fecha o coração para o seu irmão, onde estará nele o amor de Deus? Então, nesse caso aqui, a mulher tem que ser amada. Isso é um amor sacrificial, é dar atenção mesmo quando cansado, é abrir mão de algo importante em favor do seu cônjuge, é agradar ao outro, não a si mesmo. O conceito de alguns maridos é que amar a esposa é dar-lhe presentes. Vai ali na hora, compra o vestido, dá um... Não é bem assim não. Os presentes podem expressar o amor e carinho, mas amar é muito mais do que isto. Creio que foi diante desse princípio que John Blackshire declarou: é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. A gente dá alguma coisa, mas não nos doa. Não se dá a nós mesmos. O amor também tem a ver com a atitude de respeitar, de tratar bem.
Maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis separadamente, como está em Colossenses 3,19. Outra versão diz, ó, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses 3,19 na versão no Testamento de linguagem de hoje. O apóstolo Paulo ensinou sobre a atitude de consideração e honra que o marido deve ter para com a sua esposa. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, um parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ó. Tem muitas orações, muitos lares estão com a oração embargada. Você vê quando você tem uma conta telefônica que você não paga, bloqueia, não é? Você não pode falar com ninguém. A mesma coisa assim, quando o casal não vive essa vida de comum acordo, de entendimento, de discernimento, e que o marido não sabe discernir que a mulher é a parte frágil, as orações ficam bloqueadas. Você ora, não passa não chega no céu não, porque a oração, o canal está bloqueado. Uma noiva próxima ao seu casamento falou para o seu noivo, olha, ela disse para ele, olhe bem nos meus olhos, e disse, pense num vaso de porcelana chinesa. Aí daí foi lá, pensou, imagine um vasinho bem frágil que você nem pode apertar muito. Quando o noivo respondeu que havia visualizado um tal vaso na sua mente, ela lhe disse, este vasinho delicado sou eu. É o que você está levando para casa ao casar-se comigo, disse aquela noiva. É desnecessário dizer que muitas vezes ao longo desses anos de casado faltou-me essa consideração de vaso frágil. Às vezes não entende assim. Às vezes numa discussão, outras na forma errada de falar, ou ainda outra pela minha insensibilidade às emoções de minha esposa. Não digo que nunca errei, e nem que você não vai entrar em relação a isso. Mas a questão é como lidamos quando erramos. Aí todos nós temos erros, e isso aqui precisa ser analisado, tá? Porque às vezes a gente transforma o lar num ringue. Ó, karatê, UFC, boxe, luta livre. Mas perdemos a paciência às vezes, um com o outro. A mulher perde a paciência com o marido perde com a mulher. Mas Paulo, escrevendo a sua carta a Coríntios, ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não li aqui no 1 Coríntios 3, verso 4 a 7, na New International Version da Bíblia. Deus abençoe a gente, viu, gente? O homem deve ser amante da sua esposa. Aqui, olha, quero fazer uma distinção entre o dever do homem de amar a esposa, que envolve carinho, apreço, dedicação, cuidado e valorização, e de ser amante de sua mulher, o que conota a expressão física do amor, da intimidade e da vida sexual do casal. Então, um aqui um teórico, outro na prática. Esse amante aqui é mais prático. Aliás, o versículo bíblico que usamos com base deste ensino está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também semelhante à esposa, ao seu marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e seu marido. E também semelhante ao marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ó,
esse joguinho aqui de compromisso, ó, o corpo da mulher para o marido, do marido para a mulher. Então isso aqui tem que haver, o marido tem que ser um amante da sua esposa. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ó, essa relação intrínseca de compromisso é muito bonito. Depois do pecado, da queda do homem, algumas consequências vieram em juízos liberados por Deus. Entre eles o Senhor afirma que agora a mulher teria seu sofrimento aumentado na gravidez e na hora de dar à luz seus filhos. Mas o Criador também afirmou, seu desejo será para o teu marido e ele te governará. De que tipo de desejo você acha que Deus está falando aqui? De acordo com a concordância de Strong, a palavra hebraica traduzida nesse versículo como desejo é de shokwa, que significa desejo, anseio, avidez de homem por mulher, de mulher para o homem, de animal selvagem para se devorar. Entendeu? É a palavra hebraica. Não estamos falando aqui de nenhum outro tipo de desejo, senão sexual. Aqui entra o problema sexual. Mas Deus declarou à mulher, seu desejo será para o teu marido e ele te governará. De que governo está falando aqui o Senhor? Lembre-se que esta é uma palavra de maldição, de juízo, onde as coisas ficaram piores do que deveriam, e não podemos ignorar o fato de que o Senhor já havia criado o homem primeiro para governar e ser a cabeça do lar. Lamentavelmente, quando eu falo isso aqui, tem muitas mulheres que acham isso ruim, de fato. Ela ser submissa ao marido como Cristo é a igreja, ou a igreja é a Cristo. Amanhã a gente volta sobre esse assunto para falar sobre a mulher. Em quarto lugar, o homem deve ser o provedor da sua casa. Tem homem que não é. Outro dever importante dos maridos está relacionado ao quesito provisão. O homem deve ser o provedor das necessidades da mulher e de toda a sua casa. Tem marido que não é. O marido pega o seu dinheiro e gasta com outras coisas. Compra arma, compra brinquedo, compra celular, compra um montão de coisas, mas menos para os filhos. Felizmente, esses lares que eu tenho conhecimento, a mulher trabalha, a mulher tem o seu salário, senão, coitado dessa mulher com essas crianças. Eles ficariam refém das carências. Né? Isso é problema, gente. Mas aqui eu vou pegar aqui a palavra de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 28 a 30. Olha como ele fala. Assim também os maridos devem amar a sua esposa ou a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Uma vez um irmão da igreja, um oficial, me queixou que a sua esposa não estava atendendo às suas necessidades. Eu chamei a esposa, disse, não, pastor, ele é muito bruto, eu estou doente, já falei com ele nunca me ligou para levar ao médico, ele é canguinha, ele não quer gastar dinheiro com o médico, não quer gastar dinheiro com... eu chamei ele, rapaz, o que é? Aí, felizmente, ele se acordou, providenciou lá um dinheiro, levou a mulher ao médico, a mulher se curou. Quando eu encontrei a mulher depois, ela disse, pastor, tudo legal, tá vendo? Mas tem marido que é assim, ó, mão de figa, ó, até para agradecer, ele agradece assim, vai louvar a Deus, louva assim, nós te louvamos, Senhor, com a mão assim, vai pedir com a mão fechada, a mão de figa, canguinha. Deus tenha misericórdia, tá? Ao falar de alimentar e cuidar da esposa, o apóstolo Paulo não está falando aqui que o homem tenha que cozinhar ou dar comida na boca da sua esposa, não. Fala do seu papel de trazer ao lar a provisão como expressão do seu cuidado por ela. Fazer as compras, abastecer a casa. Tem marido que não faz isso, deixa a mulher ali. Gente,
A mulher, quando ainda solteira, tinha na pessoa do seu pai o provedor. No entanto, quando o casal contrai aliança nupcial, estão os dois, deixam pai e mãe, e se une à sua mulher, e como Deus mesmo notificou, 2:24 de Gênesis, os dois serão uma só carne. Salvo raríssimas exceções, em situações realmente imprevistas e temporárias, nenhum casal deveria depender financeiramente dos pais. Eu sempre tenho dito isso aqui. Tem homem que é uma cabeça dura. Ele casa e quer morar dentro de casa com a mãe e com o pai. É errado. Eu fico bravo porque Deus falou assim: deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e os dois serão a sua carne. Aí um diz assim: mas se ele não tem casa, ele não construiu casa, pior. Quem casa, quer casa. Por que não pode o senhor casar uma casa quando você pensou em casar? Tem homem que vai casar e não pensa em casa, não. Aí perde a bênção de Deus porque não cumpre o que o Senhor está dizendo aqui. Aí fica aquele bolo dentro de casa. Aí mulher, é os filhos, é ele, é a mãe, é o pai, é os cunhados, é os sobrinhos. Aquela confusão terrível. Deus não quer isso não. O cordão umbilical deve ser cortado na questão material financeira, além da questão do governo do lar. Portanto, mesmo antes de casar-se, o homem já deve ser responsável e ter condição de oferecer suprimento ao lar. Veja o que o livro de Conselhos de Sabedoria de Provérbios diz assim: ó, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a tua casa. Ó. Provérbios 24:27. O homem vai casar e não quer fazer casa, fica a vida toda, não compra uma casa, não compra um terreno. Peraí, gente. Calma aí. Uma pessoa abençoada por Deus não tem um terreno. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas. E você esteja certo de que pode ganhar a vida. Provérbios 24:27. A omissão de certos homens, fala que é deliberada, do cuidado natural da provisão para com a família, é um pecado muito grave, gente. Olha o que Paulo diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Eu estou lendo aqui a Bíblia. Eu estou baseando a minha argumentação aqui na Bíblia. 1 Timóteo 5:18. Então, 5:8 digo. Então, o homem precisa ter cuidado. Ele tem que cuidar, providenciar uma casa. Compra um terreno, Deus vai abençoar você construir. E o item 5, o homem deve ser o protetor da sua esposa. Abraão não foi isso. Olha que mau exemplo. Abraão chegou lá no Egito e mentiu. Para que ele não sofresse, ele determinou que Sara dissesse que não era a esposa, era a irmã. Olha, e depois, por pouco, não estragaria toda a genealogia, a descendência de Cristo. Ó, que egoísmo. Olha o egoísmo de Ló. Ló também foi um egoísta. Quando lá chegaram os homens de Sodoma e Gomorra e viram que lá estavam 2 anjos, ele ofereceu as filhas. Peraí, gente. Que proteção tem um homem dessa natureza? Tem um que não protege. A casa não tem quarto, a menina fica moça, não tem lugar para dormir. Ele não está nem aí. O quarto dele sem porta, a casa assim, não é forrada, a moça não tem um quartinho dela, não tem um guarda-roupa para ela colocar a roupinha dela. É muita coisa, gente. Muita coisa. Mencionei antes que quando Deus criou o homem e o estabeleceu no Éden, deu-lhe 2 funções: lavrar e guardar o jardim. Tomou, pois, o seu Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Portanto, concluímos que mesmo antes de criar a mulher e instituir a família, o Criador definiu o papel do homem como provedor do lar, quem lava o jardim para dele extrair o sustento, protetor da sua família, quem guarda de qualquer ameaça o jardim. Agora vamos pensar em que tipo de proteção o Senhor tinha em mente quando deu essa ordem a Adão. Quem mais havia no jardim? Ninguém. Nem mesmo Eva
ainda havia sido criada, e o homem está literalmente sozinho no Éden. É evidente, portanto, que Adão deveria proteger sua esposa do ataque maligno de Satanás, chamado pelas escrituras de antiga serpente. E aí aconteceu o que aconteceu. Onde estava Adão quando Satanás foi cantar Eva? Me diz aí, fala aí, me dá a resposta. Pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Tem já a resposta? Onde estava Adão quando a serpente cantou a Eva? Você sabe? Nem eu. Sério, né? Muito sério isso aqui, né? Muito sério. Deus abençoe todos nós, maridos, que tenhamos cuidado de verificar o que Deus projetou para que eu seja como homem, marido, pai. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Deus, por esta tão maravilhosa oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e entender o que é que Tu quiseste quando Tua mente fluiu, inspirando os escritores para que nós pudéssemos hoje ler e saber qual é o Teu querer em relação à função de nós homens, como marido, como homem, como pai. Senhor, eu te peço o favor de todos que estão me assistindo agora, aqueles que vão me assistir depois. Senhor, e aqueles maridos folgados, tranquilos, vivem à mercê da sorte, que nem estão aí, não estão ligando e deixam a esposa tomar o lugar que pertence a eles. Senhor, faz uma obra, desperta, em nome de Jesus. Amém. pois tu és o Deus Criador, toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Muito obrigado, gente. Estou vendo aí muita gente nos assistindo. Raimunda, minha ilustríssima esposa, Ronaldo Pereira, Edjane Marques, olha, que lindo. Thelma Antunes, ó Thelma, obrigado Thelma. Ismael Castro, ó, muito bem Ismael, muito obrigado pela sua assistência. Railda Ramon, obrigado Railda. Cristiane Bonfim, obrigado Cristiane. Carlos André, Elisângela de Jesus, lá na Nova Fátima. Luiz Carlos, lá em São Paulo. Lucineide Bandeira, lá em Capela do Alto Alegre. Um abração ao pastor Juscelino, mano, Lucineide. Gabriel, Wilson, ou William, meu sobrinho, meu neto. Vivi Lisboa, obrigado Vivi. Valdirene Melo, lá em Rio Grande do Norte, obrigado Valdirene. Liberato Demétrio. Jerusa Ferreira, obrigado Jerusa. Eliette Cerqueira, obrigado Eliette. Ailton Magalhães, obrigado Ailton. Esté Moreira, lá em São Paulo, obrigado Esté. José Mário, em São Paulo, obrigado. Wellington ali, a boa hora, obrigado Wellington. Nadjane, aqui, São Gonçalo dos Campos. Matheus Soares, meu neto. Laudiceia Lima, obrigado Laudiceia. Ditinha, obrigado Ditinha aqui no São Gonçalo dos Campos.
Eliana Nunes, obrigado. Olha, a Onélia Tapioança, pregadora Canela de Fogo, muito obrigado, Onélia. Abração para Raimundo, seu esposo. Adna, minha filha. Ô, gente, muito obrigado. Deus abençoe. Amanhã eu volto para falar sobre mulher. Qual é o seu papel na vida conjugal? Deus abençoe a todos e boa noite.